Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, dando sequência, ganhando um pouquinho mais de experiência. Venha comigo, professor Jadiel Varges. Só lembrando, lá no YouTube, o nosso canal é o canal Exatas Aprovação e no Instagram é o professor Jadiel Varges. E agora vamos destacar aqui problemas com conjuntos. Claro que quando a gente fala de problemas com conjunto, primeiro a gente precisa entender que esses problemas eles giram em torno das operações, as operações envolvendo conjuntos. Para isso, a gente vai trabalhar um pouco essa relação da notação e também a representação em diagrama aí dessas operações, beleza? Ok? Então vamos nessa. A interseção. Quando a gente fala de interseção, o que a gente está fazendo referência? Ao que há de comum entre os dois, aquilo que tem tanto no conjunto, no primeiro conjunto, quanto no segundo conjunto. Como que a gente consegue representar isso? Ó, a interseção B é o mesmo que a gente afirmar que existe um elemento que pertence ao conjunto A e esse elemento também pertence ao conjunto B. Então veja que é um elemento que ele pertence aos dois conjuntos, a ambos, Então ele está em ambos os conjuntos, perfeito? Ok, beleza. Já a união está dizendo, ó, lembra? A união faz a força, É juntar, agrupar todo mundo, Fica mais forte. Então, toda a relação que se complementa, que se contempla em relação aos conjuntos mencionados. No caso aqui, o conjunto A e o conjunto B. Então, a gente está agrupando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, a gente está fazendo um agrupamento de elementos. E isso a gente representa o quê? Da seguinte forma, A união B é o elemento que pertence a ou pertence a B. Então, veja duas palavrinhas aqui para a gente já entender. Então, se pertencer ao primeiro e pertencer também ao segundo, ou seja, A e B, a gente tem uma interseção. Agora, se pertencer ao primeiro ou pertencer ao segundo, A ou B, a gente tem uma união. Perfeito? Beleza? Ok. E a diferença? A diferença ela pode ocorrer em duas circunstâncias. A gente pode ter uma diferença em função do A menos B e do B menos A. No primeiro caso aqui, a gente tem o seguinte, ó, que A menos B é aquele elemento que pertence a A e não pertence a B. Ou seja, ele pertence apenas a A. A gente pode dizer que ele pertence apenas a, ou somente a. Por quê? Porque ele pertence a A, mas não pertence a B. Da mesma forma, o seguinte, ó, a gente tem aqui agora um elemento que pertence a B, mas não pertence a A. Então, quer dizer o seguinte, que agora ele pertence apenas a B. Ele não está dentro de A, exclusivamente de B, somente B. Então, veja que a diferença aqui, ó, A menos B é somente A diferença de B menos A é somente B. Então, veja que a gente está condicionando sempre o que, ó, o primeiro conjunto aqui nessa relação da subtração. Então, A menos B, somente A. B menos A, somente B. Perfeito? Ok? Beleza, professor. Mas como se aplica isso a situações, a exemplos? Vamos ver aqui agora, ó. Então, nessa circunstância, o que a gente tem aqui? A gente observa o seguinte, ó. O conjunto A, ele possui 250 elementos. O que significa isso? Significa que os 250 elementos é tudo isso aqui. Professor, eu posso colocar assim, ó, 150 e 100 aqui, Poder até pode, vai depender da circunstância. Ah, professor, mas se eu quiser distribuir assim, eu posso distribuir de forma aleatória, Eu posso chegar e colocar assim, ó, 200 aqui, 50 aqui, Pode até ser esse valor, pode, mas não é dessa forma que a gente distribui. Não é de forma aleatória, Porque esses 250 a gente sabe que corresponde a todo esse conjunto A. Então, a gente sabe que A aqui, ó, totaliza 250. E o conjunto B totaliza 300. Então, não posso distribuir assim, ó, metade, metade. Não, professor, aleatoriamente não. Pode até ser esse valor que vai, ser distribuído entre essas regiões aí. Mas não é dessa forma que a gente faz a distribuição, de forma aleatória. Professor, e como que a gente faz essa distribuição? Então, aqui, ó,
Veja que existe o que? A e B. A gente acabou de falar que esse I, ele faz referência a quem? A interseção ou intersecção, não é isso, ó? Então, tanto faz, uma escrita ou outra. Então, a gente pode dizer que isso aqui é a interseção ou a intersecção. Perfeito? Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, ó, o nosso primeiro passo aqui é representar esse valor. Por que, professor, esse aqui é o primeiro passo? Porque se a gente representa esse valor, a gente consegue fazer a distribuição dos outros valores. Então, veja, qual é o valor da interseção aqui? Ó, é 100. Então, essa interseção é essa parte central. Quer dizer que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Pertence aos dois, né? Satisfaz ambos. Perfeito? Beleza? E agora é só subtrair, ó. Observe que a gente tem 250. Se a gente subtrair esse 100 aqui, ó, opa, a gente vai encontrar um valor. Que valor? Qual é esse valor? Professor, 250 menos 100 é igual a 150. Perfeito. Então, 150 aqui é o que vai ficar desse lado. Então, se a gente juntar 150 com mais 100, ó, fecha exatamente quanto? Esse 250. Totaliza esse 250. Ok? Perfeito? Do outro lado, professor, posso fazer a mesma coisa, ó, o B é 300, não é isso? Exato, pode sim. Então, a gente pode pegar aqui, ó, 300, desconta, né? O 100, então, menos 100. O que que vai acontecer, ó? A gente vai ficar com um resultado. Quanto? 200. Opa, então esse 200 aqui a gente pode preencher essa região. Ah, ok. Beleza. Né? Então, veja que isso aqui, a gente tem uma relação, uma nomenclatura. Ó. Esse 150 aqui e esse 200, a gente tem uma relação, uma nomenclatura. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que isso aqui representa apenas A. Então, ó, apenas A. Enquanto que esse 200 aqui, ele representa o quê? O apenas B, né? Apenas B. Então, é diferente, né? Tem uma diferença aí. E isso é muito importante. Isso influencia na questão, professor? Influencia e bastante, viu? Isso influencia e muito. Por exemplo, olha só. Quando a questão pede assim, ó, veja quando a questão pediu, ó, o número de elementos do conjunto A. Então, quer saber o número de elementos do conjunto A. Beleza, perfeito. Quem é esse número de elementos aqui, ó, do conjunto A? Então, o conjunto A é tudo isso aqui, ó. Então, veja que a gente vai contar, a gente vai computar toda essa região, ou seja, esses dois espaços aqui, né, é o que vai, né, corresponder aí, ó, essa relação, né, de totalidade aí de A. Então, A tem quantos elementos, professor? Né, se a gente observar aqui, a gente tem, ó, o 150 e o 100, ou seja, o A é igual a 250. Perfeito. Então, A aqui é igual a 250. Veja que isso tem uma, né, relação aqui, né, diferente se a gente perguntar o seguinte, ó, apenas, né, o número de elemento, ó, de apenas A. O número de elemento de apenas A. Então, veja que há uma diferença, né, de uma circunstância para outra. Então, agora, ó, apenas A. O que é esse apenas A aqui, ó? Apenas A é essa parte aqui, ó, essa região. Então, cuidado, porque a banca, às vezes, pergunta isso e pode ser, né, se você não tem atenção aí, pode ser o ponto para você errar a questão aí, pode ser o detalhe, né? Você não, né, conseguir verificar isso, né, durante a leitura, não ter atenção em relação a isso, e aí, né, acabar errando a questão, perfeito? Então veja, ó, que o A 250, o apenas a gente tem o quê? 150, ok? Beleza? Perfeito, né? Então, show de bola. Isso aí, né? Então vamos lá, né? A gente consegue fechar essa primeira relação, essa primeira definição que a gente, né, observa que o I representa a interseção, o OU representa a união. E importante focar nesse A
apenas A, B, apenas B. São circunstâncias diferentes. Mas, para isso, para fortalecer esse conhecimento, a gente precisa treinar. Até o próximo bloco.